Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo de Quero Provar. Hoje trago aqui um vídeo um bocadinho diferente e talvez um bocadinho polémico para vocês. Estamos a falar de 3 vinhos com 17% de álcool. Fiquem para ver. Pois é, meus amigos, estamos em pleno inverno e o inverno equivale a frio, embora estejamos com temperaturas relativamente amenas para esta altura do ano, mas habitualmente temos mais frio do que isto e é lá de chegar com certeza, e como tal quis trazer aqui um tema que é um bocadinho polémico, que é vinhos com um teor de álcool mais elevado. Hoje trago-vos aqui 3 exemplos de vinhos com 17% de álcool e tal como outro tipo de vinhos, como vinhos biológicos, biodinâmicos, eu não fujo de vinhos com percentagens de álcool mais elevadas. Também não é algo que eu procure quando vou às compras de uma garrafa de vinho, por exemplo, mas há um motivo pelo qual eu habitualmente não refiro nos meus vídeos o teor de álcool dos vinhos. É porque eu sei que algumas pessoas automaticamente se sentem afastadas ou tentam não beber vinhos que tenham um teor alcoólico mais elevado. Muitas das vezes isto trata-se aqui de um preconceito, pois acham que o vinho vai ser mais agressivo na boca, vai-se dar aqui uma sensação de quase de que ardor na garganta ao beber o vinho, e muitas das vezes não é esse o caso, e como tal queria aqui falar um bocadinho de vinhos com um maior teor alcoólico e trazer-vos aqui estes 3 exemplos disso. Bem, porque é que alguns produtores resolvem fazer estes vinhos? Muitas das vezes é à procura de um determinado estilo de vinho ou porque em determinado ano o calor foi intenso e fez com que as uvas amadurecessem mais. Isso faz com que tenham mais açúcar e, consequentemente, durante a fermentação, esse açúcar vai ser convertido em álcool e vamos ter assim vinhos mais alcoólicos. Há algumas marcas, alguns produtores que têm tradição em fazer pelo menos um dos seus vinhos dentro deste estilo e, como tal, eu acho que devemos de provar de tudo e depois decidir, depois de provar se gostamos ou não. Há alguns vinhos que eu também não aprecio muito, sobretudo quando o álcool se sente muito em boca, mas há outros vinhos em que o álcool está bem equilibrado e não é predominante, ou digamos assim, não é aquilo que ressalta na análise do vinho e, como tal, não me faz recuar em relação a beber o vinho. Obviamente que um vinho que tem 17 graus de álcool ou 17% de álcool vai ser um vinho que nós vamos ter que consumir com mais cautela do que um vinho que tenha 12% de álcool e vamos ter que moderar um pouco mais a quantidade que vamos beber, mas não acho que devemos de provar e depois decidir pelas nossas papilas gustativas e a nossa cabeça, em vez de acharmos que o vinho é imbebível se tiver 16, 17 graus de álcool. Bem, então o que é que podemos esperar de um vinho que tem este teor de álcool mais elevado? Bem, normalmente, como eu já referi, estes vinhos são produzidos com uvas com uma maturação mais completa ou sobrematuradas, e isto depois traz-nos algumas diferenças em termos de aromas e de sabores. Habitualmente dá-nos aromas mais fortes a fruta madura, muitas das vezes também a fruta passa. Portanto, muitas das vezes vamos encontrar aqui fruta preta bastante madura ou fruta vermelha muito madura. Vamos encontrar muitas das vezes também alguma sensação de doçura na boca, e isto não quer dizer que os vinhos tenham mais açúcar residual. Muitas das vezes o álcool manifesta-se desta maneira, com esta sensação de doçura na boca. Portanto, aromas a fruta bastante pronunciados, fruta bastante madura, muitas das vezes a fruta compotada, é o que conseguimos encontrar, alcaçuz. Estes vinhos, quando são equilibrados, normalmente são vinhos com um corpo elevado e com acidez também elevada, de forma a que o vinho esteja equilibrado no seu todo e, portanto, é isso que eu espero num vinho com mais teor alcoólico, é que
tenha um corpo elevado, também tenha alguma acidez a suportar aqui todo o seu conjunto e que depois, em termos de harmonia na boca, o álcool não seja predominante e o vinho seja harmonioso. Bem, meus amigos, o primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês hoje é o Cadão 17. Este vinho do produtor Mateus e Sequeira. As uvas que dão origem a este vinho provêm de Nagozelo do Douro. Elas foram colhidas já no topo da maturação após um verão bastante quente e após a fermentação o vinho vai estagiar 12 meses em barricas de carvalho francês. É um field blend. E na prova olfativa aquilo que nós notamos de imediato é um vinho com notas de tostado, notas de baunilha, muita fruta preta e é um vinho que em si é bastante equilibrado. Estamos a falar de um vinho que tem um PVP que rondará os 14, 15 euros e eu acho que é um vinho muito equilibrado e um excelente valor, a relação preço-qualidade ótima para este vinho. Ora, meus amigos, o segundo exemplo que tenho para vos trazer hoje é o Flor do Tua 17 Touriga Nacional. Este é um vinho do produtor Costa Boal, um vinho que já tem alguma tradição no mercado. Ele existe na versão blend, este aqui é a versão 100% Touriga Nacional e é um vinho muito engraçado. As uvas para este vinho provêm de São João da Pesqueira. Ele, depois da fermentação, passa 8 meses em barricas de carvalho e aquilo que ele nos traz em termos de sabores é aqui uma riqueza muito grande em termos de fruta preta, baunilha, um ligeiro fim de boca com fruta passa, chocolate negro. É um vinho fantástico, é um vinho que, dos três que vos trago aqui hoje, talvez aquele que apresenta uma ligeira doçura de boca, que até acho que casa muito bem, por exemplo, uma sobremesa como uma mousse de chocolate com pimenta negra ou então um pudim à base de periscos. Com este vinho eu acho que casa muito bem e é um vinho que eu acho que para o seu PVP que anda pelos 25 euros é uma boa aposta, sobretudo para pratos mais intensos. Bem, meus amigos, o terceiro vinho que trago para vocês hoje é o Baffarella 17 Superior 2020 do produtor Brites Aguiar. Dentro deste estilo de vinhos, eu acho que este é um clássico, é um vinho subejamente conhecido no mercado, é um vinho que é feito com uvas provenientes da zona do Rio Torto e que é uma zona com muito pouca água, que tem verões com escaldões, extremamente quente. E as uvas que são usadas aqui são colhidas praticamente sobrematuradas. São utilizadas as castas Touriga Franca, tinta Roriz e tinta Barroca para fazer este vinho. Ele depois de fermentar vai passar 8 meses em tonéis de carvalho de 500 litros. E meus amigos, este é um vinho extremamente concentrado, um vinho que tem uma pujança de boca incrível. Muita fruta preta, ameixa, amora, bastante madura, mas um vinho que com boa acidez, com equilíbrio. Estamos a falar de um vinho que apresenta aqui uns tostados também muito interessantes e com um fim de boca bastante longo. É dos três o vinho que tem um PVP mais elevado, ele anda pelos 38 euros mais ou menos, mas apesar disso é um clássico do Douro e é um vinho que respeita muito o seu terroir e que eu acho que vale muito a pena provar. Pois é, meus amigos, hoje trouxe-vos 3 exemplos de vinhos com 17% de álcool. Sei que isto é um tema um bocadinho sensível, pois há muita gente que se sente retraída para provar estes vinhos por causa do seu teor alcoólico. Eu acho que estes vinhos têm lugar à mesa, pois são vinhos com uma grande aptidão gastronómica. São vinhos que casam muito bem com pratos intensos, cabidela, com assados no forno, chanfana, os pratos da gastronomia típica portuguesa, um cozido à portuguesa, por exemplo, e são vinhos que vão muito bem à mesa. Desde que os vinhos sejam equilibrados, não tenho nada contra terem um teor alcoólico um bocadinho mais elevado, temos é que ter atenção à quantidade que bebemos. Bebam com moderação. Muito obrigado por terem assistido a mais este vídeo e até uma próxima.